Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para a gravação da nossa 13ª aula do nosso curso discursivo de economia. O tema da aula hoje é microeconomia, teoria do consumidor, um tema chato, mas que você tem que saber bem para a prova, porque se cair, não acho que seja um tema complicado, apesar de envolver alguma noção matemática e uma noção de leitura de gráficos um pouco mais chatinha, mas é uma questão que se cair e você não souber, pelo menos o básico, você não conseguiria, digamos, preencher sua resposta com conhecimento geral sobre o tema. Você tem que ir para o específico, não tem muito como improvisar, não. Então, acho que é um tema importante que a gente estude juntos aqui para evitar qualquer deslize na prova. Tá? Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente poder começar. Como sempre, se ao final da aula ficar qualquer dúvida, vocês me mandam uma mensagem que a gente sai tirando suas dúvidas de vocês, tirando as dúvidas de vocês. Então, vocês já devem estar vendo minha tela quase agora acho que foi. Vou botar aqui no modo de apresentação. Então, aula 13, teoria do consumidor. Opa. Esse aqui era o nosso enunciado. Então, eu trouxe essa passagem aqui sobre teoria do consumidor, que eu busquei na internet. Então, o especialista em marketing, Philip Kotler, define o comportamento do consumidor como campo de estudo de como as pessoas, grupos e organizações escolhem, compram, usam e descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para atender às suas necessidades e desejos. Portanto, o comportamento do consumidor é um conceito que determina diferentes técnicas e métodos de estudo para o processo de decisão de compra. De modo geral, esse processo começa com a necessidade e o desejo. A partir daí, o consumidor passa por diferentes etapas até o momento de finalizar a compra. Obviamente, esse é um tema importante, por exemplo, quem estuda marketing, mas hoje em dia, se você for na academia, esse é um tema que se aproxima muito mais da psicologia econômica ou da economia behaviorista do que da microeconomia em si. Tá? Então, aqui a gente vai ver as teorias tradicionais da microeconomia, porque cai na prova. Então, levando em consideração o exceto acima, discorra acerca da teoria das escolhas do consumidor na microeconomia tradicional, deixei bem claro, né? Em sua resposta, não deixa de abordar o objetivo da teoria da escolha do consumidor, os objetivos do consumidor, o que significa racionalidade e monotonicidade, isso aqui já foi tema de prova de TPS, as propriedades das curvas de diferença, os formatos das curvas de diferença, no caso do substituto perfeito, o formato das curvas de diferença, no caso de bens perfeitamente complementares, a relação entre a escolha do consumidor e os preços do mercado, o formato da curva de utilidade, efeito renda e efeito substituição, definição de bem de Giffen. Então, basicamente, todos os itens básicos que pertencem a esse tema. Então, vamos começar do começo e a gente vai cobrir mais ou menos na ordem aqui do que estão os itens da questão. Então, o que é a teoria do consumidor? Né? Respondendo já ao item número 1 aqui. Né? Então, os objetivos da teoria da escolha do consumidor. Então, o objetivo da teoria da escolha do consumidor é basicamente entender os trade-offs com os quais os consumidores se deparam, como eles tomam suas decisões a partir desses trade-offs. Isso seria a resposta talvez mais técnica, mais completa que vocês poderiam estar na prova. Obviamente, aqui no próprio enunciado eu já havia trazido algo que de certa forma ajudaria vocês, mas aqui fica até mais claro quando a gente fala em termos de trade-off, certo? Então, por exemplo, comprar mais de um bem ou mais e menos de outro, ter mais lazer e menos horas de trabalho, e menos renda, portanto, poupar agora e ter mais recursos no futuro, ou deixar de poupar e ter menos recursos no futuro. Aqui o corretor escreveu o futuro no inglês, aqui, deixa eu corrigir isso aqui. Future, futuro. Vocês entenderam o que está escrito. Enfim, então, ou seja, a ligação entre renda e despesa, nesse sentido, é dada pela restrição orçamentária. Então, a gente vai começar a entender esses trade-offs a partir do conceito de restrição orçamentária, o que já começa a delinear aqui o segundo item da resposta, os objetivos do consumidor. O que é a restrição orçamentária? Só para a gente lembrar aqui, você não precisaria explicar isso na hora da prova, mas só para a gente lembrar. A restrição orçamentária, ela mede os limites das combinações de consumo e a taxa que o consumidor pode trocar um bem pelo outro. Então, um exemplo clássico aqui do livro do Mankey, por exemplo. Então, você tem a possibilidade de comprar Pepsi e pizza. Então, se você tiver uma restrição orçamentária de $1.000, como é o exemplo que está aqui, ou R$ 1.000, né,
e o preço da Pepsi for US$ 2 ou R$ 2, e o preço da pizza for US$ 10 ou R$ 10, enfim, depende da unidade monetária que você escolher. Então, pensa, você tem R$ 1.000 e a Pepsi custa R$ 2, você pode comprar 500 Pepsis e zero pizza, certo? É o caso ponto B aqui. Inversamente, se a pizza custa R$ 10, você tem R$ 1.000, você pode comprar 100 pizzas e zero Pepsi. E entre A e B, você tem todas as combinações possíveis de Pepsi e pizza que esses R$ 1.000 podem pagar. Então, no ponto C, por exemplo, você tem 250 Pepsis e 50 pizzas. Obviamente, você poderia consumir em qualquer lugar abaixo da curva aqui, na área de dentro desse triângulo. Então, você não estaria consumindo no máximo da sua possibilidade de consumo, no máximo da sua restrição orçamentária. Então, a restrição orçamentária, ela mede qual é o limite do seu consumo. Por isso, ela é a sua restrição orçamentária, afinal de contas. Aí, aqui, o quadrozinho traz esses exemplos dessas diferentes combinações, e a despesa total, como está em cima da linha, sempre R$ 1.000 ou US$ 1.000. Então, esse é o conceito da restrição orçamentária. Você não precisa explicar durante a sua prova, na sua resposta, mas só para a gente refrescar a memória aqui. E o que o consumidor quer? Já de novo, respondendo os item 2 e já indicando aqui o item 3. O que o consumidor quer? Basicamente, o consumidor ele quer maximizar a sua utilidade. Então, o que é utilidade? Utilidade é economês para, basicamente, seu bem-estar, seu prazer, sua satisfação. Então, as preferências do consumidor são representadas com curvas de diferença que mostram as combinações de Pepsi e pizza que deixam esse consumidor igualmente satisfeito. Então, como o consumidor prefere mais de um bem, pontos que estejam em uma curva de diferença mais alta são preferenciais àqueles pontos que se encontram em uma curva de diferença mais baixa. Tá? Ou seja, o ponto D para o consumidor é preferível aos pontos A, B e C. Só que em qualquer ponto dessa curva de diferença aqui, onde está A, B e C, ele está igualmente satisfeito. Ou seja, este consumidor está igualmente satisfeito em A, B ou C, mas ele está mais satisfeito em D porque ele está em uma curva de diferença mais alta. Então, um consumidor ele é racional neste sentido, ele sempre quer mais de um bem e não menos. Na economia, com essa perspectiva racional, quanto mais você tiver de algo, melhor, mais satisfação você tem. Tá? Então, isso é a definição de uma curva de diferença. O que é aquela curva de diferença? Ela mostra os pontos de consumo onde o consumidor estaria diferente de qualquer um daqueles pontos. Tá? A utilidade, de novo, utilidade é um conceito abstrato de satisfação. Ah, Rodrigo, mas como você mede isso de um consumidor no mundo real? Você não mede de um consumidor. Você pode até, se você se esforçar com muita econometria e muita coleta de dados, você pode até medir esses padrões de grupos grandes de consumidores. Mas isso aqui é um conceito, isso aqui é uma abstração, um tipo ideal que nos ajuda a pensar sobre o comportamento de grandes grupos de pessoas ou de sociedades ou de comunidades inteiras. A gente não usa isso aqui para medir o comportamento do João, da Ana ou da Priscila. Tá? Então, isso aqui é uma ideia abstrata. Tá? Então, eu vejo muitos alunos, muitas vezes, questionando, mas como você faz isso no mundo real? Isso não é factível. Então, isso aqui, de novo, é um jeito de nos ajudar a pensar sobre como as pessoas tomam decisão no mundo real. De novo, hoje em dia, em 2025, ano que eu estou gravando esta aula, e desde há muitos anos atrás, já botei uns 30 anos, 40 anos, os estudos de economia behaviorista avançaram muito, até pelo avanço dos dados, do uso de dados em pesquisas de econometria e de experimentos que envolvem comportamento. E hoje em dia, inclusive, vários dos ganhadores de prêmio Nobel de Economia são psicólogos com alto treinamento estatística que mostram que na vida real as pessoas não se comportam exatamente como prevê a teoria aqui. Tá? Então, por exemplo, o Daniel Kahneman, que morreu recentemente, foi um economista que mostrou como as pessoas tomam decisões em relação a perdas e ganhos, por exemplo. Então, vários economistas super importantes de anos recentes mostram que essas teorias aqui não são tão, digamos assim, realistas. Mas, de novo, o que importa para a gente aqui não é se ela é capaz de explicar ou não exatamente como funciona o mundo real.
é que essas teorias nos dão os instrumentos para entender como as pessoas se comportam no mundo real. A partir da diferença entre o comportamento real das pessoas e a teoria, a gente entende como os mercados funcionam. É basicamente isso. Tá? Então, a economia é uma ferramenta. Então, como eu já havia dito aqui, as curvas de diferença, isso já responde para a pergunta aqui também, ela mostra as combinações de bens que proporcionam ao consumidor o mesmo nível de satisfação, o mesmo nível de utilidade. E como eu havia dito, o consumidor é diferente os pontos A e B e C nessa mesma curva, mas ele preferiria a curva D, que está numa curva de diferença mais alta. E a taxa marginal de substituição, como está aqui, ela mostra a taxa a qual o consumidor está disposto de abrir mão de Pepsi para ter mais pizza. Então, para vir do ponto B para o ponto A, ou seja, consumindo menos Pepsi, menos pizza, ele tem que trocar Pepsi por pizza. Então, enquanto você avança aqui nessa curva, essa taxa através da qual você vai trocando um produto pelo outro, nós chamamos isso de a taxa marginal de substituição, tá? Ou seja, é a taxa que mostra qual o ritmo da troca de um bem pelo outro, né, por aquele consumidor. Então, este é o conceito de taxa marginal de substituição. Então, respondendo aqui já o item 2, a questão. O objetivo do consumidor é maximizar a sua utilidade. Oi, gente, perdão, minha câmera HD desconectou aqui rapidinho. Então, eu estava dizendo aqui, antes de dar um errinho aqui na gravação, que o objetivo do consumidor, então, é maximizar a sua utilidade, e ele faz isso através de escolhas racionais. Então, a gente já começa a responder o item 3. O que são as escolhas racionais? Basicamente, escolher os pontos que estão nas curvas de diferença mais altas possíveis, que vão caber dentro da seção orçamentária dele, como nós vamos ver. Tá? E quais são as propriedades das curvas de diferença? Aqui a gente já vai responder o fim da parte 3 aqui, e o item 4, o que significa racionalidade, monotonicidade, as propriedades da curva de diferença. Então, quais são as propriedades das curvas de diferença? Bom, em primeiro lugar, as curvas de diferença mais altas são preferíveis às mais baixas. Isso aqui, mais uma vez, demonstra a racionalidade do consumidor, ele quer maximizar a sua utilidade. As curvas de diferença, em geral, se inclinam para baixo, a gente já vai falar disso depois, porque é em geral, se inclinam para baixo. Por quê? Porque na maioria dos casos o consumidor gosta dos dois bens. Então, se a quantidade de um bem for reduzida, a quantidade do outro tem que aumentar. Então, para que ele fique igualmente satisfeito, né, se a quantidade da Pepsi que cai, por exemplo, a quantidade da pizza tem que aumentar. Isso, obviamente, faz com que a curva se incline para baixo. É esse ritmo de troca que é a taxa marginal de substituição, como nós vimos. Por que ele prefere, ele tem que ter mais outro bem? Porque, de novo, esses aqui nós estamos tratando esses bens como bens normais, bens para os quais, quando a renda do consumidor aumenta, mais ele consome, ou seja, vai sempre querer mais daquele bem. Propriedade número 3, isso aqui é importante. As curvas de indiferença não se cruzam, porque senão elas violariam a monotonicidade da função utilidade. Monotonicidade é um termo matemático que, em português, significa o que eu coloquei aqui, olha só. Motonicidade refere-se à propriedade de uma função que sempre cresce ou sempre decresce em seu domínio. O que eu quero dizer com isso? Vou desenhar uma curvinha aqui de utilidade para vocês, tá? Então vamos, a gente vai ver isso depois. A curva de utilidade aqui. A curva de utilidade do consumidor, ela vai crescendo, 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 crescendo. A taxa a qual ela cresce pode até cair, que reflete, como nós já vimos em outras aulas, a utilidade marginal decrescente do consumidor a partir do consumo de um produto. Então, a taxa na qual essa curva cresce pode até diminuir, ou seja, a curva vai se curvando, ela vai ficando cada vez mais horizontal. Ela pode até ficar basicamente plenamente horizontal, mas ela nunca cai. Ela nunca cai, ela nunca faz isso aqui, ó. A curva de utilidade do consumidor nunca faz isso aqui. Ela nunca passa deste ponto aqui, onde é o pico dela. Tá? Então, deixa eu redesenhar isso aqui para ficar mais claro.
ela pode até virar horizontal, como estou desenhando aqui. Isso significa que ela é monotônica, ela sempre cresce, ou ela sempre decresce. Então, quando a gente fala função, a função é uma equação matemática, tá? Que explica o comportamento dessa curva. Se vocês lembrarem lá das suas aulas no ensino médio, por exemplo, vocês vão lembrar que vocês já está aprendendo função. Lembra a função de segundo grau? A equação de segundo grau é uma função de segundo grau. Tá? Então explica como a curva funciona, lembra do gráfico? Aquilo é uma função. Tá? Então aqui a função tem esse comportamento de ela sempre crescer, ou pelo menos nunca decrescer. Ela pode crescer até a taxas minimamente, assim, infinitamente pequenas, infinitamente mesmo, mas ela nunca decresce. Tá? Então é por isso que essa função é monotônica. Agora vamos traduzir isso mais uma vez para o português. Então, por que faz essa função ser monotônica se vir que as curvas de utilidade não se cruzam? Bom, vamos pensar nesse caso aqui, onde tem o ponto C, ponto A e ponto B. A regrinha que nós vimos aqui do comportamento do consumidor diz que ele é indiferente se ele está nessa curva de utilidade aqui, ó, perdão, nessa curva de diferença aqui, que eu estou pintando em cima dela, certo? Ele é diferente entre os pontos A e B. Só que B, se essas curvas se cruzam, também tem o mesmo nível de satisfação que C. Então aqui você viola uma regra de transitividade. Se A é igual a B, A teria que ser igual a C. Só que esta curva é mais elevada que essa. Como você pode ter uma curva que dá mais satisfação para ele, que é a curva mais elevada, e essa curva vai, no ponto C, ele vai ter a mesma satisfação que ele teria numa curva mais baixa. Então, você teria um ponto na curva de utilidade deste consumidor aqui, onde C daria a mesma satisfação que A. Então, teria um ponto na curva de utilidade dele onde ela teria que decrescer. Então, isso violaria a função ou a monotonicidade da curva de utilidade deste consumidor. Tá? Então, por isso as curvas de diferença não se cruzam. Você violaria a monotonicidade da função utilidade. Pode estar soando muito abstrato o que eu estou dizendo, tá? Mas é uma realidade matemática. Tá? Então, se você pudesse haver diferença entre esses três pontos, a função utilidade desse consumidor em algum momento teria que decrescer para que C fosse igual a A. Basicamente é isso. Isso não pode acontecer, tá? Porque, de novo, violaria o princípio de que ele sempre quer mais de um bem, que o bem sempre dá mais utilidade, mais prazer para aquele consumidor. Então, você estaria violando um conceito básico do nosso modelo. Tá? Então, essa é uma propriedade importante das curvas de diferença. Elas não se cruzam. Então, é por isso que o consumidor tem preferências racionais, sempre mais de um bem, e monotônicas. Né? Ou seja, ele quer sempre mais que o bem, então, quanto mais ele quer maximizar a sua utilidade, a sua racionalidade, e a mono... Deixa eu explicar isso melhor de novo, para tudo de uma vez só. E acelerei, peço desculpas. A racionalidade diz que ele quer sempre consumir mais, ele quer maximizar a sua função utilidade. E a monotonicidade significa que ele quer sempre mais de um dado bem. Tá? Então, quanto mais de um bem ele vai ter, mais satisfação ele vai ter. Basicamente isso. E 4. As curvas de diferença são convexas. Por que elas são convexas? Porque isso reflete a maior disposição do consumidor de abrir mão de um bem quando ele já tem grande quantidade. Mais uma vez, é a utilidade marginal decrescente, essa curvinha que nós já desenhamos aqui. Por que a utilidade marginal do consumidor é decrescente? Porque ou a gente parte do princípio, na maioria das vezes, ela é decrescente. Porque isso tem a ver com como nós satisfazemos nossas preferências. Então, vamos dizer que você tenha muita sede, tá? Só para pegar um exemplo bem fácil de entender. Você esteja com muita sede. Você toma um copo d'água. Aquilo te dá muito prazer. Então, aqui é prazer, né, ou utilidade.
E aqui é a quantidade de copo d'água, tá? Então, você toma um copo. Seu prazer cresceu muito. Você toma 2 copos, seu prazer cresceu muito. Mas daí você já quase matou sua sede. Você toma 3 copos, você aumentou sua utilidade, mas não no mesmo ritmo que o anterior. No quarto copo, você já está bem saciado, então você aumentou pouco a sua utilidade. No quinto copo, você já praticamente não adicionou nada, você já não quer, você já está satisfeito, não precisa de mais água. Então, é basicamente esse o exemplo para vocês entenderem o que a curva de utilidade ela é decrescente. Então, isso pode funcionar para qualquer bem. Pares de sapato, certo? Vamos dizer que você seja uma pessoa que teve uma vida muito difícil, você, né, crescendo, você, né, teve pais que não tinham muito dinheiro, você tinha só lá um ou 2 pares de tênis que você usava para ir para a escola e para a vida, e daí você estuda bastante, né, consegue estudar numa boa universidade pública, estuda e passa no concurso para ser diplomado. Daí você agora tem dinheiro, então você compra um par de sapato muito bonito para você poder ir para o seu trabalho no Itamaraty. Daí você compra o segundo, o terceiro, daí você aproveita, você tem mais dinheiro, você vai morar fora, começa a ganhar bem, começa a ganhar dólar. Daí lá onde você está morando, o sapato é barato. A partir do seu quarto, quinto, sexto sapato, aquele sétimo, oitavo ou nono par de sapato não vai te dar nem de perto o mesmo prazer que o primeiro par de sapato te dá. Certo? É nesse sentido que as curvas de utilidade são as curvas de utilidade marginal são decrescentes. Então você tem uma utilidade marginal decrescente. Então o fato dela ser decrescente, quando você vai refletir nas curvas de diferença, isso vai tornando as curvas de diferença convexas em relação à origem, ou seja, elas vão ficando curvadas para baixo. Porque à medida que você vai bebendo mais Pepsi, você vai diminuindo o seu prazer em relação à Pepsi. À medida que você vai comendo mais pizza, você vai diminuindo o seu prazer em relação à pizza. Isso vai curvando as curvas de diferença, vai tornando elas mais convexas, como eu falei. Tá, então vou repetir só para passar mais uma vez, porque as propriedades da curva de diferença, para mim, são os pontos, é o ponto mais abstrato da aula aqui. De novo, as curvas de diferença mais elevadas são preferíveis às mais baixas. Isso é um reflexo da racionalidade do consumidor. Essa é a definição de racionalidade. Ele sempre prefere estar numa curva de diferença mais alta para maximizar a sua utilidade. O objetivo dele é maximizar a sua utilidade. As curvas de diferença se inclinam para baixo, em geral, porque isso reflete que nós estamos tratando de bens normais. Você quer mais de um bem sempre, não menos daquele bem. Então, se você reduzir a quantidade de um bem, você tem que aumentar a quantidade do outro bem para você se manter igualmente satisfeito. As curvas de diferença não se cruzam, porque se elas se cruzassem, isso violaria a monotonicidade da função utilidade. Por que a função de utilidade é monotônica? Porque nós sempre partimos do princípio que quanto mais de um bem você consumir, mais feliz você estará. E as curvas de diferença são convexas em relação à origem, elas têm essa barriguinha em relação à origem. Por quê? Porque isso reflete a utilidade marginal decrescente do consumidor. Tá, no começo eu expliquei isso aqui um pouquinho rápido demais, às vezes eu falando rápido demais, eu acho que às vezes eu posso eu mesmo me enrolar. Então, só para ficar claro para vocês. Belezinha? Que eu acho que ficou bem explicado. Então, nós já matamos os itens 3 e 4 ali, basicamente, das nossas questões. Aliás, vamos olhar mais uma vez aqui quais são os itens, para a gente ver qual é o 5. Bom, agora já vai falar aqui os formatos das curvas de diferença dos bens substitutos e dos bens perfeitamente complementares, tá? Então, os exemplos de curva de diferença. Então, quando dois bens são facilmente substituíveis um pelo outro, essas curvas se tornam menos convexas. Quando é difícil você substituir um bem pelo outro, as curvas se tornam mais convexas. Por quê? Vamos pegar aqui o caso dos substitutos perfeitos. Combinações de diferentes moedas. Certo? Você quer todo mundo, de novo, partindo do princípio da racionalidade, todo mundo quer sempre mais dinheiro. Então, vamos dizer que você tenha moedas de 10 e de 5 centavos, ou notas de 10 e de 5 reais. Então, se você tiver 3 moedas de 10 centavos, ou 3 notas de 10 centavos, de 10 reais, você vai ter 30 centavos, ou 30 reais. E você poderia ter também 30 reais com 5 notas, perdão, com 6 notas de 5 reais, ou 5 moedas de 5 centavos, se for falar em centavos. A unidade aqui não importa, certo? Então você tem essas diferentes curvas de diferença.
Se eu for ter só 10 centavos, eu posso ter uma moeda de 10 centavos ou duas de 5 centavos. Se eu for ter 20 centavos, eu posso ter duas moedas de 10 centavos ou quatro de 5 centavos. De qualquer maneira, você vai ter, em cima de cada uma dessas curvas, a mesma quantidade de dinheiro, certo? Em cima da curva mais elevada, você vai ter 30 centavos, em cima da do meio, você vai ter 20 centavos, em cima da mais baixa, você vai ter 10 centavos. Então, aqui, não importa para o consumidor se ele ficar num ponto em que ele tem duas moedas de 5 centavos, né? Seria mais aqui embaixo, né? Duas moedas de 5 centavos e duas moedas de 10 centavos, chegando aos mesmos 30 centavos. Não importa para ele, qualquer combinação satisfaz ele igualmente, porque ele continua tendo 30 centavos em qualquer ponto em cima dessa curva. Então, esses dois bens são perfeitamente substitutos, ou são substitutos perfeitos. Qualquer combinação deles, em qualquer estágio aqui, satisfaz o consumidor igualmente. Qualquer combinação de moeda aqui satisfaz ele igualmente. Você não tem que dar um prêmio para ele, no sentido de abrir mão de uma moeda para ter mais da outra, para que ele aceite essa troca. Essa troca é feita automática, não faz nenhuma diferença. E no caso, se você tiver bens são perfeitamente complementares, daí o oposto ocorre. Então, por exemplo, vamos dar com pares de sapatos. Tá? Então, vamos pegar aqui uma curva de diferença que está nesse ângulo de 90 graus. Então, neste ponto aqui, você tem 5 pares de sapatos. Você tem 5 pés de direito e 5 pés esquerdos. Daí você teria que ir para uma curva de diferença mais alta para você ter essa nova combinação. Né? Você, na verdade, teria que vir para essa curva L2 aqui para você ter 7 pares de sapatos, né? Tendo 7 de pés esquerdos e 7 de pés direitos. Esse ponto aqui, na verdade, deveria estar aqui, assim, para ficar mais claro para vocês. Só que é erro do livrinho do Monkey. Tá? Teria que estar aqui, na verdade. Para ele ter 7 e 7, certo? Então, veja só, porque se ele tiver aqui, neste ponto, ele vai ter 7 pés esquerdos e 5 pés direitos, o que não faz nenhum sentido. Ele não quer. Por que ele quer 2 pés esquerdos sobrando? Entenderam? Então, o consumidor só vai se satisfazer quando ele estiver sempre na quina. Então, você não pode, por quê? Você não pode substituir um pé esquerdo por um pé direito. Você tem que ter uma quantidade igual de cada um para você querer o par de sapato. Ok? Então, é nesse sentido que esses bens são perfeitamente complementares. Então, você não está disposto a abrir mão, né, não, vou abrir mão de 2 pés esquerdos para ganhar um direito e está tudo bem. Não. Você sempre quer uma quantidade exatamente igual de cada um. Então, por isso que esses bens são perfeitamente complementares, por isso que, portanto, essa curva de diferença ela fica uma curva em 90 graus. Então, as curvas de substitutos perfeitos ficam uma reta, e a curva dos bens complementares ficam este ângulo de 90 graus. Então, isso já mata os próximos itens, o 6 e o 7 da nossa resposta. Agora, unindo a restrição orçamentária às curvas de diferença. Já o item 8 da nossa resposta. Então, de novo, a restrição orçamentária, ela explica algo. Gente, desculpa, me interromperam minha gravação, mas está difícil aqui. Gravar aula de home office. Né? Então, vamos agora responder de novo o item número 8, aqui, unir a restrição orçamentária e as curvas de diferença. Né? As curvas de diferença mais elevadas, como a gente falou, são as que mais satisfazem o consumidor. Então, se o consumidor tivesse uma restrição orçamentária infinita, se ele fosse bilionário, ele consumiria o maior número de bens que ele conseguisse consumir, certo? Só que ele tem uma restrição orçamentária. Né? Então, de novo, vamos pegar aquela restrição orçamentária que nós vimos mais cedo, de $1.000. Então, essa restrição orçamentária denota o limite do ponto de consumo dele. E onde ele vai escolher? Ele vai escolher o ponto onde a restrição orçamentária e a curva de diferença mais alta dele, que toque no limite da restrição orçamentária, se encontram. Tá? Então, a curva de diferença mais elevada que o consumidor pode atingir é aquela que tangencia a restrição orçamentária. Então, o ponto onde essas duas curvas se tocam é o ponto ótimo, é neste ponto em que
o consumidor escolhe consumir. Tá bem? E olha só que interessante, neste ponto ótimo, a taxa marginal de substituição, ou seja, a relação entre os preços de um produto, ou seja, a taxa marginal de substituição, a relação entre os preços do produto na resistência orçamentária e a relação de satisfação que o consumidor faz daqueles produtos, que é a taxa marginal de substituição da curva de diferença, neste ponto, os dois são iguais, ou seja, a taxa marginal de substituição é igual ao preço relativo dos produtos, neste ponto. Ou seja, no ponto ótimo, olha só que importante isso, a avaliação que o consumidor faz dos dois bens é a mesma avaliação que o mercado faz. Que a inclinação da restrição orçamentária, ela reflete o preço relativo dos bens, certo? A relação de preço entre os dois bens. Naquele ponto em que a curva de diferença toca a restrição orçamentária, a taxa marginal de substituição, portanto, é igual, tem uma inclinação igual aos preços relativos dos bens. Então, neste ponto ótimo, a avaliação que o consumidor faz dos dois bens é igual à avaliação feita pelo mercado. Tá? Então, isso aqui é, obviamente, como eu falei, um tipo ideal. Não é assim que acontece na vida real, digamos assim. Tá? Mas isso aqui nos ajuda a entender como as pessoas se comportam, se a gente for pensar em grandes grupos, talvez, de população, ou se pelo menos a gente utilizar isso aqui, como eu falei, como uma ferramenta para que a gente possa vir a entender o comportamento das pessoas em abstrato e no geral, e a partir daí a gente vai avaliando o comportamento de fato delas do mundo real, tá? Então, neste ponto, mais uma vez, no ponto ótimo, a taxa marginal de substituição se iguala ao preço relativo dos dois bens. E o formato da curva de utilidade. Nós já havíamos respondido isso mais cedo, mas só para ficar claro aqui no gráfico para vocês. O que é utilidade? Como eu falei, é uma medida abstrata de satisfação ou felicidade do consumidor, ou a satisfação ou utilidade ou felicidade que ele obtém a partir do consumo de um bem. Então, a utilidade marginal é o consumo, é o aumento, perdão, da utilidade que um consumidor obtém a partir do consumo adicional de uma unidade do bem. Então, eu havia falado dos copos d'água, dos pares de sapato. Então, imaginem que esse gráfico aqui, nós temos a quantidade de utilidade, aqui é a quantidade que ele consome. Então, utilidade e o consumo do consumidor. Só pegar meu apontador aqui. Então, aqui nós temos a utilidade no eixo Y e a quantidade consumida no eixo X. Então, a gente supõe que a maioria dos bens exibe uma utilidade marginal decrescente, que significa o que eu já havia explicado. Quanto mais o consumidor tem de um bem, menor a utilidade marginal proporcionada para uma unidade adicional daquele bem. É só lembrar aqui do exemplo dos pares de sapato ou exemplo dos copos d'água. Tá? Um copo d'água, às vezes, não é um bom exemplo. Sempre tem um aluno que fala assim, não, mas se eu beber demais, eu posso vir a passar mal. Eu não sei, mas vamos complicar o quanto de copo d'água você está bebendo. Tá? Então, é nesse sentido que a gente diz que a utilidade marginal ela é decrescente. Mais uma vez, essa qualidade decrescente da utilidade marginal que vai explicar o fato de a curva de diferença ser convexa em relação à origem. E aqui é uma parte matemática que, sinceramente, eu trago mais para fins de explicação, mas é só para deixar claro para vocês. Então, a taxa marginal de substituição, que é a da curva de diferença, depende, obviamente, das utilidades marginais dos bens em questão. Então, nós já falamos que a função, a curva de utilidade, ela é monotônica e contínua, ou seja, ela só vai subindo, contínua, ela não tem interrupções, e ela sempre sobe, 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 mesmo que suba 0,000000001, o infinito 0,1 lá no final, ela continua subindo. Então, se a gente rodar as equaçõezinhas, como eu coloquei aqui, né, então a taxa marginal de substituição ela é igual ao preço relativo, né, de x e y. E a utilidade marginal dos dois, de x e y, também é igual ao preço relativo de x e y no ponto ótimo. Lembram-se?
Então, a utilidade marginal sobre o preço de X vai ser sempre igual à utilidade marginal sobre o preço de Y. O que isso significa? Que no ponto ótimo, a utilidade marginal por dólar gasto com bem X é igual à utilidade marginal por dólar gasto com bem Y. De novo, é por isso que o consumidor faz a mesma avaliação a partir da preferência dele que o mercado fez através da definição dos preços relativos dos bens. Isso aqui já é mais avançado um pouco, você não precisaria incluir na sua resposta, mas isso aqui já explica o porquê das curvas se comportarem daquela maneira, se você for uma pessoa mais interessada por este tipo de assunto. Agora vamos lá para as partes finais, de efeito renda e efeito substituição. Então, o que a gente utiliza os conceitos de efeito renda e efeito substituição para entender como que variações na renda afetam a escolha do consumidor. Então, vamos dizer que você tem uma restrição orçamentária inicial nesta linha mais baixa aqui. E este era o seu ponto ótimo inicial nessa primeira curva de diferença, em I1. E você consumia aqui uma quantidade X de pizza e uma quantidade X de Pepsi. De repente, você teve um grande aumento de salário, você passou no concurso para ser diplomado. Então, a sua restrição orçamentária subiu bastante. E agora você tem essa nova restrição orçamentária aqui. Então, neste novo cenário, você passa a ter um novo ponto ótimo. Então, agora, em vez deste ponto ótimo aqui, você consome neste ponto ótimo aqui, onde a curva de diferença número 2 toca a sua nova restrição orçamentária. O que aconteceu aqui? Um aumento da renda deslocou a restrição orçamentária para fora, como nós vimos. Isso aumentou o consumo de Pepsi, mas aumentou pouco, aumentou só daqui para cá. Perdão, o consumo de pizza, perdão, aumentou só daqui para cá. Então, aumentou também o consumo de Pepsi, só que aumentou bastante o consumo de Pepsi. Então, você vê, por que aumentou muito mais o consumo de Pepsi do que o consumo de pizza? Porque isso depende, de novo, do formato das curvas de diferença de cada consumidor. A inclinação das restrições orçamentárias continua a mesma, porque se dava pelo preço relativo dos bens. Então, este consumidor, pelo visto, tem uma preferência maior por Pepsi do que por pizza. Ele prefere aumentar a quantidade de Pepsi. Então, nós dizemos que esses dois bens são normais, mas houve uma diferença de efeito renda e de efeito substituição, que nós já vamos explicar. Mas antes disso, vamos falar aqui dos bens inferiores. E o que acontece com os bens inferiores? Mesma coisa, vamos dizer que você tivesse essa restrição orçamentária inicial aqui. E daí você passa a ter uma nova restrição orçamentária, porque você teve esse aumento de renda, você passou no concurso para a diplomacia. Você tinha essa primeira interseção entre essa curva de diferença inicial e 1, neste ponto ótimo, e agora você tem uma nova interseção com uma nova curva de diferença e 2 aqui. Veja só, neste caso, você aumentou bastante a quantidade de pizza, mas o consumo de Pepsi caiu com o aumento da renda. Se sua renda aumentou e o consumo de Pepsi caiu, significa que para você, ou para este consumidor em questão aqui, a Pepsi é um bem inferior. Tá? Ou seja, para a definição de bem inferior, é aquele bem cujo consumo cai se o consumidor tem um aumento da renda. E o que são os efeitos renda e efeitos substituição? Eles nos ajudam a medir justamente como esse consumo muda a partir de uma nova restrição orçamentária. O que é o efeito renda? Uma variação de consumo, então consumo. Eu estava montando a aula, acho que meu PowerPoint estava com o inglês como corretor automático, que corrigiu errado algumas palavrinhas para o inglês, gente, peço desculpa. Então, vamos lá, efeito renda. É uma variação no consumo que ocorre com uma mudança de preço móvel ao consumidor de uma curva de diferença para outra curva de diferença. Então, a gente chama isso de efeito renda, porque você foi para uma nova curva de diferença. Sua renda aumentou, ela subiu, então você pode se mover de uma curva de diferença para outra. E que é o efeito de substituição? Uma variação do consumo que ocorre com uma mudança de preço
move o consumidor ao longo da mesma curva de diferença. Então, mais um exemplo aqui. Vamos dizer que você tenha tido uma variação no preço da Pepsi. O preço da Pepsi caiu. Então, em vez de custar $2, agora passa a custar $1.000. Antes você manteve a sua restrição orçamentária de 1.000. Então, você pode consumir 1.000 unidades de Pepsi agora, certo? Então, você vê que a restrição orçamentária muda. Ela passa desta mais baixa aqui, no computador, ela passa dessa mais baixa aqui para esta mais alta, ou seja, uma inclinação mais vertical. Então, a quantidade de pizza máxima que você pode consumir continua sendo a mesma. O preço da pizza não mudou. Mas o preço da Pepsi caiu pela metade. Então, a sua curva de diferença se deslocou para fora. Então, agora você vai ter um novo ponto ótimo. Nesse ponto em que a nova curva de diferença tangencia essa restrição orçamentária. Neste ponto ótimo, veja só, nós tivemos uma queda do consumo de Pepsi. Perdão, uma queda do consumo de pizza, gente, desculpa, trocando. Uma redução do consumo de pizza. E nós tivemos um grande aumento do consumo de Pepsi. Tá? Então, o efeito renda fez com que nós consumíssemos muito mais Pepsi. E o efeito substituição, que fez a gente andar ao longo da curva para cá, devido a essa nova inclinação da restrição orçamentária, fez com que a gente consumisse menos pizza. Tá? Então, essa combinação de efeito renda e efeito substituição denota ou nos diz qual será o resultado final dessas modificações de preço e de renda. Então, pegando aqui o exemplo anterior, efeito renda e efeito substituição quando o preço da Pepsi cai. A Pepsi, o consumidor foi mais rico e ele comprou mais Pepsi. Então, isso é efeito renda. Ele se moveu para uma curva de diferença mais alta. O efeito substituição, a Pepsi está relativamente mais barata e o consumidor, portanto, comprou mais Pepsi. Ou seja, no caso da Pepsi, o efeito renda e o efeito substituição foram no mesmo sentido. O consumidor comprou mais Pepsi. E a pizza? O consumidor está mais rico, portanto, ele compra menos, ele deveria comprar mais pizza. Mas o efeito substituição, a pizza ficou relativamente mais cara, então o consumidor tende a comprar menos pizza. Então, nesse caso aqui, o efeito renda e o efeito substituição agem em direções opostas. Então, o efeito total sobre o consumo de pizza é incerto. Você vai ter que fazer a conta e olhar no gráfico. No caso em questão, houve uma redução do consumo de pizza, como a gente falou. Você não precisa explicar tudo isso na sua prova, basta você definir efeito renda e efeito substituição. Até porque seria praticamente impossível vocês calcularem esses efeitos na mão, vocês precisariam usar cálculo avançado para conseguir fazer isso aqui. Vocês poderiam fazer derivada e outras contas que jamais cairiam numa prova como CACD, tendo as equações, as quantidades, seria... Enfim, isso aqui não cai nem em prova para você fazer mestrado de economia, tá? Isso aqui, de novo, é só um modelo. Enfim, então essas são as definições de efeito renda e efeito substituição. Vamos lá. Só para ficar mais claro aqui, mais um exemplo. Então, nós tivemos um efeito de mudança de preço, que também pode ser decomposto em efeito renda e substituição. Então, deixa eu pegar aqui esse gráfico. Ele basicamente diz a mesma coisa que o gráfico anterior disse. Então, ele só está explicando aqui o que aconteceu. Então, veja, nós temos aqui aquela restrição orçamentária inicial e aqui nós temos a nova restrição orçamentária dada após a queda do preço de Pepsi. Então, veja o que aconteceu. Você saiu do ponto A para o ponto B, se deslocando ao longo da mesma curva de diferença, esse é o nosso efeito de substituição. E você pôde também saltar aqui para o ponto C a partir dessa nova restrição orçamentária, para a nova curva de diferença. Esse aqui é o nosso efeito renda. Então, você vê que neste caso, o efeito renda e o efeito substituição, os dois trabalham na mesma direção, no caso da Pepsi, e no caso da pizza, como nós havíamos explicado anteriormente, o efeito substituição e o efeito renda trabalham em sentidos contrários. O resultado final, como nós vimos, foi uma queda do consumo de pizza. Então, juntando tudo, a gente percebe que a curva de demanda de um consumidor ela é o resultado das decisões ótimas que decorrem de sua restrição orçamentária e de suas curvas de diferença. Então, a curva de demanda, ela, entre aspas, prevê todas essas possíveis combinações a partir das
diferentes curvas de diferença e da restrição orçamentária desse consumidor. De novo, isso aqui é um cálculo abstrato, você não conseguiria fazer isso para uma pessoa só. Mas se você tivesse dados suficientes sobre o comportamento de uma grande população, com informações sobre o consumo de cada pessoa e as preferências daquela pessoa ao longo do tempo, você poderia mapear, ou diferentes grupos, né, você poderia mapear as curvas de diferença a partir das decisões orçamentárias daquele grupo, se tivesse uma média de renda ali, e você poderia eventualmente calcular uma curva de demanda para aquela população. Na prática, nenhum economista faz isso aqui de novo. Isso aqui é um tipo ideal que nos ajuda a pensar sobre esse tema. E o Band Giffen, para a gente finalizar aqui bem esta aula. O que é o Band Giffen? O Band Giffen é um bem cujo consumo aumenta quando o preço daquele bem aumenta. E, em geral, a gente usa o conceito de Band Giffen para tratar de bens essenciais e consumidores de renda baixa. Então, batata e carne, tá? Itens alimentícios. Você tem uma restrição orçamentária inicial aqui, que é essa restrição orçamentária mais alta. E, neste ponto, você tem nessa curva você tem um ponto ótimo, que seria o ponto C, aqui, que é dado por uma combinação de carne e batatas que esses consumidores consomem. Só que vamos imaginar que haja um aumento do preço das batatas. Isso faz com que a restrição orçamentária ela sofra uma rotação para dentro. Então você ficou mais pobre em termos de possibilidade de comprar batata. Então agora você tem uma nova restrição orçamentária, que é essa curva mais baixa aqui, onde eu estou passando o marcador. Então, neste ponto, com uma nova restrição orçamentária, as suas combinações vão mudar. Você vai ter um efeito renda, que vai ser, você ficou mais pobre, você tem um efeito de substituição, em relação à quantidade de batata e carne que você consome. Antes, você consumia esta quantidade de carne aqui, e essa quantidade de batata aqui. Só que agora você tem uma nova interseção entre a sua restrição orçamentária e a sua curva de diferença. Você foi para o ponto E. E nesse ponto E, você consome mais batata e menos carne. Então, se você aumentou o seu consumo de batatas, a partir do momento que a batata fica mais cara, você passa a consumir menos carne, nós chamamos essas batatas de bens de Giffen. Por que isso acontece? De novo, em geral, serão casos que nós estamos tratando de bens essenciais e pessoas com uma restrição orçamentária muito baixa. Tá? Então, porque uma quantidade limitada de dinheiro, você pode comprar muita batata. Com muita batata, você alimenta, sei lá, uma família. Com aquela mesma quantidade restrita de dinheiro, você pode comprar pouca carne. Pouca carne não é o suficiente para alimentar toda uma família. Então, se você ficou mais pobre, você pode acabar optando, então, por consumir mais batatas. Porque com aquelas batatas a mais, você consegue alimentar mais pessoas. Então, esse é o caso clássico do Band Giffen. Aliás, o conceito de Band Giffen surgiu na década de 60, 50 ou 60, justamente o economista cujo sobrenome era Giffen, estudando exatamente esse mesmo efeito aqui, só que no caso ele não estudou batatas, ele estudou consumo de arroz, se eu não me engano, foi no Camboja. No Camboja ou no Vietnã. E ele percebeu que quando o arroz ficava mais caro naquele país, Sudeste Asiático, quando o arroz ficava mais caro, as pessoas paravam de consumir outros bens e consumiam mais arroz, que era o bem essencial que alimentava o maior número de pessoas e o bem aos quais elas tinham acesso. Então, esse é o conceito de bem de Giffen. Tá? Então, é isso, gente. Então, aqui estão as mudanças de salários e horas trabalhadas. Bom, isso aqui não fazia parte da pergunta, mas vamos cobrir aqui, porque eu havia colocado aqui para vocês, só para a gente entender um pouquinho melhor esses itens aqui. Então, para uma pessoa com essas preferências aqui, a curva de trabalho tem uma inclinação positiva. Quais são as preferências? Então, vamos dizer que você tem um aumento do salário. Então, você tem aqui um aumento da sua restrição orçamentária. Você saiu dessa restrição orçamentária inicial, você foi para essa nossa outra restrição orçamentária. Então, você saiu dessa interseção de restrição orçamentária com curva de diferença para essa interseção de restrição orçamentária com curva de diferença. Ou seja, neste caso aqui, o consumidor optou por reduzir suas horas de lazer e aumentar suas
o seu consumo, porque com maior salário, ele ficou mais estimulado a trabalhar, porque ele tem mais dinheiro, ele pode consumir mais. Então, neste caso, quando você tem um aumento do salário, você tem um aumento das horas trabalhadas. Então, a gente trata aqui o consumo ou um salário como um bem normal. Tá? Então, neste caso aqui, o aumento do salário leva a um aumento das horas trabalhadas. E neste caso aqui, vamos dizer que você tem um aumento do salário, só que as curvas diferentes dessa pessoa são diferentes. Então, neste caso aqui, a pessoa estava nessa interseção aqui, nessas horas de consumo e nessas horas de lazer. O que aconteceu aqui? Você não mudou o consumo, você manteve o consumo ideal, você aumentou o lazer, ou seja, essa pessoa passou a trabalhar menos horas. Ela falou, pô, a gente está olhando, obviamente, para um cenário americano, em que o salário é pago por hora em muitos lugares onde você trabalha, tá? Daqui que veio essa ideia, esse exemplo. Ou seja, você aumentou o salário, a pessoa decidiu trabalhar menos, porque ela já está satisfeita com o dinheiro que ela tem, ela prefere ter mais tempo livre. Então, neste caso, você tem uma curva de oferta decrescente. Então, quanto mais você aumenta o salário, certo? Mais você diminui as horas de trabalho. Então, você vai ter uma curva de oferta decrescente, o que, em geral, vai contra aqueles nossos pressupostos tradicionais de microeconomia. Neste caso, o salário não é um bem normal, tá? Mas isso aqui não fazia parte da questão, isso aqui era só para exemplificar mais os temas que nós vimos hoje. Então, enfim. Então, se a gente pegar aqui todos os itens, só voltar no começo da nossa exposição, se a gente pegar aqui todos os itens sobre os quais nós debatemos hoje, perdão, cobrimos bem todos. O objetivo da teoria do consumidor, de novo, entender como os consumidores tomam suas decisões a partir dos trade-offs em que eles enfrentam. O objetivo do consumidor, maximizar a sua utilidade, a sua satisfação. A racionalidade, justamente, essa maximização da sua satisfação, da sua utilidade, implica que esse consumidor ele é racional. E monotonicidade significa que ele sempre quer mais de um bem e não menos daquele bem. Quanto mais, melhor, basicamente. Nós vimos as propriedades das curvas diferentes, com aquela parte mais complicada, só para retomar aqui. As curvas de diferença elevadas são preferíveis às mais baixas, as curvas de diferença se inclinam para baixo, porque a gente está tratando de bens normais, as curvas de diferença não se cruzam, para não violar a monotonicidade da função de utilidade, e as curvas de diferença são convexas, que decorrem da utilidade marginal decrescente do consumo desse consumidor. Os formadas curvas de substitutos perfeitos, nós vimos que são linhas, estão em um certo ângulo, que reflete o preço relativo dos bens. Formadas curvas de diferença, quando os bens são perfeitamente complementares, nós vimos que são ângulos em 90 graus. A relação da escolha do consumidor e do preço de mercado, basicamente o consumidor vai escolher no ponto ótimo, que é a interseção entre a curva de diferença mais elevada, que toque a sua restrição orçamentária, e neste ponto o preço relativo dos bens é igual à taxa marginal de substituição dos dois bens. Aqui, se você seguir exatamente o que eu estou falando, você responde essa pergunta e tira a nota máxima, tá? O formato da curva de utilidade, nós vimos que o formato padrão é uma curva de utilidade com marginal decrescente, porque quanto mais o consumidor vai consumir de um bem, menos satisfação ele tem a partir do consumo daquele bem. Efeito renda e o efeito substituição. Efeito renda é você saltar de uma curva de diferença para outra a partir de um movimento da sua renda, aumento ou declínio da sua renda. O efeito substituição é você caminhar em cima das curvas de diferença a partir também desse movimento, dessa mudança da sua renda. E o bem de Giffen é um bem, em geral, um bem elementar, ou essencial, em geral, um bem consumido por pessoas de baixa renda, cujo consumo aumenta quando o preço dele aumenta. E você pode dar o exemplo das batatas e o exemplo do arroz que eu falei. Se você seguir exatamente essa ordem na sua resposta, você tiraria nota máxima nessa questão. De novo, é uma questão que eu acho que é difícil de você improvisar. Você teria que conhecer aqui o conteúdo com relativa confiança. Mas eu acho que isso é bastante possível aqui a partir dessa aula. Belezinha? Se há qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem. Espero que tenham gostado e até em breve. Tchau, tchau.